Só gravando aqui. Só tem, deixa eu ver, só tem o João Vitor aqui no Bendito é o fruto entre as mulheres. Isso aí, você está representando aí, né? Os demais, eu só vejo lá na prova, o nome da galerinha, né? Dos rapazes que assistem a aula que é danado. Na hora lá da prova tá lá o nomezinho deles. Então, crianças, sem mais delongas, vou aqui espelhar um materialzinho para a gente relembrar umas coisinhas aqui. Falei isso daqui de polaridade para vocês, vamos só relembrar rapidão, não custa nada. As moléculas, aí tem aquela questão da soma dos vetores, né? A gente tem um momento polar igual a zero, aí a gente vai ter uma molécula polar. Aí tem aqui, ó, o caminho da eletronegatividade, representado aqui por essa seta vermelhinha. Vai estar dizendo que é diferente, né? O caminho da polaridade é diferente, então, polar. Quando se separa aqui, ó, isso aqui é a parte da física, né? Os vetores representados na física. Aí nós temos aí molécula polar, enfim. Falei aquele macete para vocês, né, na questão dos ligantes, se eles são iguais, ó, 4 ligações. Nessas 4 ligações, se os ligantes são iguais, então a gente vai ter molécula polar. Se eu tiver pelo menos um diferente, aí molécula é o quê? Polar. Já é uma dicasinha para vocês. E outra está relacionada com a força daqui do ligante, a eletronegatividade, que é a propriedade periódica da matéria, né? Se ele tem maior eletronegatividade, a nuvem eletrônica vai estar toda voltada para ele, né? No caso aí, especificamente, o flúor. E é uma outra relação que nós vamos ver com o flúor em relação às ligações de hidrogênio, que é a questão da interação, né? A interação molecular. Que foi mais ou menos que a gente falou sobre polaridade. Aí a questão das nuvens, que não me interessa agora, que a gente já falou muito disso, quero chegar aqui. Forças intermoleculares. Eu acredito que vocês já estão vendo propriedades orgânicas com o ósteo. Nas propriedades orgânicas, fala muito das 3 propriedades relacionadas, que é justamente temperatura de ebulição, solubilidade e a questão aí da vaporização, né, que está intrínseca aí com a temperatura de ebulição. Nós vamos ver que moléculas grandes ou moléculas pequenas se diferenciam aí em relação a essas 3 propriedades. E a principal característica dessa diferença é justamente as interações existentes entre eles. Nós temos aí várias interações, eu posso falar para vocês, né? Que nós temos a íon dipolo, nós temos a londo-londo, nós temos a dipolo induzido, dipolo permanente, né? Isso, nós temos o dipolo-dipolo, nós temos várias interações, né? Essa que eu falei do londo-londo é aquela mesma que nós falamos da força de Van der Waals, que é aquela que as lagartixas, por exemplo, conseguem subir nas paredes, né? Que é uma interação mais fraca, e elas são de caráter apolar, não é isso? Então, ligações entre moléculas apolares. Essas ligações de londo-londo, que justamente são essas forças que vocês estão vendo aí, elas têm interação do tipo dipolo-dipolo. Eu consigo fazer inversão. Pode acontecer, por exemplo, de você querer fazer uma ligação de ácidos clorídricos. Então, nessa inversão é que eu vou chamar de dipolo induzido, dipolo permanente. Eu vou fazer uma indução, né? Eu vou inverter as polaridades, o positivo e o negativo de cada um vão se atrair, que é o que vocês veem aqui, por exemplo, né? Lógico que essas interações, elas são diferentes, elas são fracas. O rompimento aqui é eminente, né? À toa que quando você olha para uma cadeia carbônica, já levando aí para o lado da orgânica, você vai notar que os compostos orgânicos, né? Carbono, hidrogênio, hidrocarbonetos, eles têm uma interação muito particular. Então, eles são bem fracos. O rompimento deles é condicionado justamente por essa interação fraca que existe entre eles. Se for fazer a relação entre as forças, né, se você estiver comparando, aí, por exemplo, um aldeído ou uma acetona, você vai ter uma interação de polo. Também fraca em relação, por exemplo, a mais forte que nós conhecemos, que é a ligação de hidrogênio, mas ela tem uma certa interação onde ela está dividindo ali o que nós chamamos de polarização. Né? Nós temos a carbonila, né? Isso, carbono, carbonila, ligado aqui ao hidrogênio, no caso o aldeído, e nós temos a carbonila centro, né? Ligado a carbonos, isso falando da acetona. Então nós temos aí uma interação do tipo dipolo-dipolo,
que tem uma força um pouco maior do que a dipolo induzido, porque eu estou induzindo mesmo, né, a presença, a aproximação, né? Isso agora falando na parte inorgânica. Eu estou falando de ligação covalente, por exemplo, eu tenho um limite de aproximação. Eu não vou aproximar demais, porque nós sabemos que esse processo aí da ligação covalente é um processo de compartilhamento. Eu estou compartilhando elétrons, né? Então vai chegar um momento até que vai ser necessário fazer empréstimo do par de elétrons, e aí a gente vai falar rapidamente aí sobre as exceções do octeto, que existe a expansão e a contração, né? Que para expandir eu vou aumentar esse octeto de 8 para 10, né? 10, 12, vai depender da quantidade de ligação que eu vou fazer. E a contrair é quando eu tenho a estabilização da molécula com a quantidade menor de elétrons. Vou citar um exemplo para vocês. O BF3, que é o esqueci agora. Trifluoreto de boro. Pronto. Trifluoreto de boro, falando de geometria, ele tem 3 ligantes. Ele tem o boro, que é o centro, e tem os 3 ligantes, que é o flúor. Eles são todos iguais, né? Ó, são 3 flúor. Aí a gente já sabe que essa molécula é o quê? Essa molécula é polar. Né? Embora o flúor seja mais eletronegativo, né? Você vai notar que se a gente for traçar vetores, os vetores vão estar no sentido em direção ao flúor. E nós temos já uma geometria, né? Chamada trigonal plano, não é isso? Um ângulo de 120 graus. Eu acredito que vocês lembram dessa questão dos ângulos na parte da orgânica, que é importante vocês lembrarem. O carbono faz lá tem lá suas geometrias, né? Tem a linear, tem a trigonal, né? Isso, tem a tetraédrica, que é a principal. Inclusive, também está relacionado à isomeria. Né? Então, nós temos que lembrar desses ângulos, né? 120, 109, não é isso? 180, quando ele está fazendo de maneira linear. Então, a geometria também está vinculada com a interação intermolecular, ok? Então, prosseguindo aí sobre as forças, nós temos aí aqui uma molécula, né, que nós chamamos de polo-dipolo, onde o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer a interação do positivo com o negativo, né? Você vê que essa ligação acontece dessa maneira, como se estivesse invertendo o polo, né, fazendo com que as interações, as chamadas repulsões, não trabalhem aqui, sim o que pode ser atraído, né, pela diferença de carga. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí uma ligação não tão forte, vou voltar a repetir, não é tão forte esse dipolo-dipolo, tá? Ela pode se romper fácil. Vamos falar aí de propriedades coligativas. Quando você tem estruturas, elementos que têm essas interações fracas, enfraquecidas, você vai notar que elas evaporam primeiro, né? E a questão da pressão máxima de vapor. Você coloca em 3 recipientes, você coloca um éter, você coloca álcool e você coloca água. Você passa aí 2, 3 horas fora de casa, quando você chega, você vai notar que o que está contido ali, o éter, está quase pela metade, ou acabando. O álcool vai estar ali chegando no meio, e da água vai quase que permanecer do mesmo jeito. A explicação é justamente a interação entre eles, a interação particular, a interação das próprias moléculas. O éter, ele tem essa interação aí que vocês estão vendo, de polo, né? Essa interação de polo. É uma interação que vai romper, né, com um aquecimento, né, o aumento lá da temperatura ambiente. Esse aumento acontece para todos, só que para o éter, por ter essa interação enfraquecida, vai ser mais rápido. É o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Então, quanto menor for essa interação, mais rápido esse composto vai evaporar e, consequentemente, ele terá maior pressão de vapor. Então, vai evaporar primeiro em menor quantidade de energia. Já o álcool, ele tem 2 propriedades, isso é importante vocês lembrarem. Ele tem o lado polar e o lado apolar. O que define, por exemplo, o nosso outro conteúdo, que eu acredito que eu vou conseguir chegar nele hoje, a questão de solubilidade. O que vai definir a solubilidade é a interação, tá? E nós sabemos o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Vocês viram isso lá na físico-química, né? Eu só consigo fazer uma mistura perfeita, se o soluto e o solvente possuem as mesmas polaridades. Eu não vou conseguir nunca fazer uma mistura de um composto polar e um composto apolar. Não tem interação. Tem contato, mas não tem interação. Tá? Então, dessa maneira, o álcool ele consegue fazer uma ligação muito forte, que é a ligação de hidrogênio, mas ele tem o seu lado apolar, que é justamente o dipolo induzido. Então, esse fato dele ter o dipolo induzido é que vai fazer com que ele evapore, né,
primeiro que a água. Ele vai evaporar primeiro que a água, porque ele tem um certo enfraquecimento. Se eu for levar em consideração aí a chamada polarizabilidade, né? A polarizabilidade, a palavra correta é essa. O álcool, dependendo do álcool também, tá, gente? A cadeia é muito importante. Não esquece disso. O tamanho da cadeia vai interferir nessas propriedades, tanto no sentido de evaporar, quanto no sentido aí de ter interações. Eu vou falar isso para vocês também, né? As cadeias lineares, elas têm uma interação maior, ou seja, elas têm a maior superfície de contato. Então, se tem maior interação, vai ter mais reatividade e essa molécula ela vai ficar por mais tempo no sistema, vamos dizer, lá no recipiente. Diferente de quando você tem uma cadeia ramificada. A gente tem a ideia de que a ramificação faz com que existam os contatos. Pelo contrário, a ramificação faz com que impeça os contatos, né? Porque eu vou ter ali uma nuvem eletrônica impedindo que o outro se aproxime, né? O chamado impedimento estérico. Mas voltando para cá, nós estamos vendo aqui o exemplo da molécula, que é o SO2. Nesse SO2, vocês, se a gente for fazer a geometria dele, vai ser uma geometria angular, que vocês não vão esquecer do que eu já falei para vocês sobre geometria. Se sobrar par de elétrons no átomo central, é angular, vai formar ângulo. Tá? Sobrou par de elétrons, forma ângulo. Você não pode esquecer jamais. Sobrou par de elétrons, forma ângulo. E aí a gente vai definir bem aqui a geometria. Deixa eu ver. O enxofre vai estar aqui no centro, ó, enxofre no centro. Vai sobrar um par de elétrons aqui, ó. A nuvem eletrônica do enxofre é 6, né? 6 elétrons. Então, ele vai conseguir fazer uma ligação covalente dupla com um dos oxigênios normal, estabilizando os dois, tanto o átomo central quanto um dos oxigênios, que é seu ligante, e o outro ele vai emprestar. Tome cuidado que os livros hoje, os atuais, eles não representam esse empréstimo, que é a chamada ligação covalente dativa, com essa seta. Eles não fazem isso. Eles têm um erro, na minha opinião. Inclusive, eu já participei de um mini congresso falando sobre essa mudança, né? Essa mudança o PAC aceitou, tá? De representar uma ligação dativa, que é o empréstimo, como se fosse uma ligação covalente simples. Então, vocês vão encontrar nos livros assim. Vocês vão encontrar nos livros dessa maneira. Parece um 5, mas é tentando desenhar um S aqui, tá? Não um 5, não. Vai estar assim, ó. Então, dá a entender o quê? Que aqui houve o compartilhamento normal dos 2 elétrons, aqui mais um. Então, quer dizer que o enxofre está com 9 elétrons. Não é? Fechou os 8 com mais um aqui, 9 elétrons. Então, não tem fundamento, né? Então, não tem muito fundamento. Esse aqui de cima é que vocês encontram nos livros hoje. Tá? Nos livros de hoje, eles representam essa molécula aqui formando um ângulo, tá vendo? O mesmo ângulo da água, 105 graus. Né? Forma um ângulo, são até parentes, né? Oxigênio e enxofre são da mesma família. Então, note que eu não tenho como fazer essa representação e eu não aconselho a que vocês, caso alguém aqui for tentar um vestibular desse de convencional, o EMA, FUVEST, Unicamp, ITA, né? Quem estiver aí pensando em fazer concursos militares, eu não aconselho a vocês a representar dessa maneira, que senão vocês vão se confundir. Tá? Então, assim é o que representa a dativa. Então, você nota que aqui nós temos um ângulo, porque sobrou um par de elétrons. Sobrou um par de elétrons no átomo central, gente, é angular. Não esquece disso. Voltando para as interações, você nota que a interação do tipo dipolo-dipolo, ó, entre o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele vai conseguir se ligar a outras moléculas de ácido clorídrico, invertendo a polaridade, assim como fizemos aqui com oxigênio e enxofre. Inverte-se a polaridade e eu tenho ligações, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui o negativo do cloro com o positivo do hidrogênio, e assim eu vou fazendo a ligação, a interação. Né? Ó? Invertendo os polos. Por isso que alguns chamam aí, como vocês também, de dipolo permanente, que é o chamado dipolo induzido e dipolo permanente. Que eu tenho a indução de 2 compostos apolares. Lembrando, o hidrogênio especificamente, ele está assumindo essa carga positiva. Ele assume porque vocês sabem que ele é órfão, né? Então a carga realmente do hidrogênio é negativa. Ele é um gás, ele é um ânion, ele não é metal, tá? Não esquece disso. O hidrogênio não é metal.
Então, ele assume essa carga positiva, ele consegue fazer isso. Ó, eu sou positivo, pode se ligar comigo, não vai ter problema nenhum. Ele está assumindo essa interação. Então, se você se deparar com questões relacionadas a ligações químicas que falam que essa ligação aqui de hidrogênio e cloro é iônica, é mentira. Tá? Isso não existe. Iônica é quando você tem um metal ligado a metal. Não é isso? Ó? Nesse caso específico, eu tenho dois ametais. Tá? E é que eles estão sendo induzidos, né, para ocorrer a ligação. Ele assumiu essa natureza, né, está perdendo o seu elétron por cloro, esse é natural, cloro é mais eletronegativo, e aí ele vai assumir essa forma aí, forma linear, né, ó, 180 graus. Então, já sempre falando sobre a geometria, nós temos aí o dipolo produzido. Você vai notar que ele é volátil. Por que ele é volátil? Por que existe essa volatilidade? Justamente por essa interação que não é forte. Então, aumentou aqui a temperatura, até mesmo aqui do próprio líquido, né? Vai haver o que nós chamamos de roubar calor, né? Ele é volátil, vai haver o rompimento dessas interações do tipo de polo permanente, e aí eles vêm a evaporar, né? À toa que você utiliza esses ácidos, os ácidos considerados ácidos inorgânicos, até mesmo os orgânicos, vocês utilizam os ácidos na capela, né? Você está no laboratório, você abre ele aqui, ó, você já começa a ver a fumacinha, a evaporação. Justamente porque sua ligação não é tão perfeita assim. Ok? Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Prosseguindo aqui. Ligação de hidrogênio. Tá? Ligação de hidrogênio. Eu vou fazer aqui um resuminho no final. Tá? Ó. Ligação de hidrogênio é mais forte, vocês estão vendo aqui, né? Ah, professor, mas eu estou vendo aqui o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico também faz isso. Por quê? Porque quando se fala de ligação de hidrogênio, você lembra do FON. Que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Esses são os três elementos que são capazes de fazer esse tipo de interação, ligação de hidrogênio. Então, se eu tenho a presença do flúor, ele vai se ligar facilmente com o hidrogênio, até porque ele é o mais eletronegativo. Então, não tem como não existir essa ligação. Ele vai ser o polo negativo e o hidrogênio o polo positivo, do mesmo jeito que aconteceu com o cloro. Tá? Mas ele consegue fazer ligação de hidrogênio, diferente do cloro. O cloro não vai fazer ligação de hidrogênio. Lá é um dipolo permanente ou dipolo, como vocês queiram chamar. Tá? Então, a interação aqui é mais forte, justamente porque você nota esse tracejadozinho aqui, ó, tá vendo? Dentro do frasco, né, ó, da molécula de oxigênio com o hidrogênio da outra molécula de água, e vai dando o que nós chamamos de coesão. A água é coesa. Que é isso? Se você pegar um copinho, botar água e começar a jogar moedinha dentro desse copinho, o nível vai aumentando, né? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso chama-se propriedades específicas da matéria. Então, vai aumentando ali o nível e você vai vendo, achando que vai transbordar do copinho a água. Vai chegar um momento que ela vai ficar quase que caindo e aí a gravidade vai agir sobre ela. Então, só mostra a coesão da água. Né? Só mostra que ela é coesa. E tem outra coisa interessante, que quando ela está nesse estado líquido aqui, que é justamente a questão da desordem, né? Então, isso a gente vai ver lá em entropia, que já é falando de físico-química. Essa desordem do sistema, que se eu estou com eles no estado sólido, eles estão bem organizados, né? Estão próximos. Você nota que a energia cinética, que é justamente o movimento das partículas, ele é diminuído. Né? Vai aumentar a energia potencial, e a física vai explicar isso daí para vocês. Então, nesse caso aqui, ele tem essa desordem, e essa desordem vai haver o quê? Vai haver absorção de energia, não é verdade? Então, para ele ter essa desordem, tem que absorver energia. É a passagem do estado sólido para o líquido. Mas quando ele está no estado sólido, a molécula de água é altamente organizada. Não é à toa, por exemplo, que você vê um iceberg de 300 mil toneladas flutuando pelo oceano. Ele não afunda. Então, o gelo não afunda, porque ele é organizado. Ele tem uma estrutura de maneira hexagonal para que ele se organize no sistema e tenha aí como uma estabilidade maior, né? Voltar ao que nós chamamos de equilíbrio químico. Tá ok? Aqui eu tenho uma interação que não dá para fazer, já tentei, não consegui fazer essa interatividade aqui, né? Para mostrar as partículas se movimentando e das forças de London-London, que é justamente aquela fraca, né? Onde eu tenho a ligação entre os iguais, H2, N2, O2. Então, é a aproximação da ligação covalente. Então, eu consigo trabalhar diretamente só modificando o polo para poder fazer aquela interação direta entre os compostos. Não consegui fazer a movimentação dele, tá? Desculpa. E aqui está o que eu falei para vocês sobre a organização.
Aqui é a ponte de... ainda falei ponte, ó, no meu tempo da ponte. A ligação de hidrogênio aqui, ó. Ó. Você está vendo que eles estão se aproximando para poder se ligar. Né? Lembrando, essa ligação de hidrogênio é só da água. Como falei para vocês, o álcool também faz essa ligação de hidrogênio. Se eu tenho flúor, oxigênio e nitrogênio, é fato, tá? Eu consigo fazer ligações dessa natureza. E você nota aqui, ele é organizado. Veja como é que ele é organizado no estado sólido. Ele tem essa forma aqui hexagonal, né? Parece o benzeno que vocês conhecem lá na orgânica. Então, o que é que faz, então, o iceberg flutuar? É aqui o oxigênio. O oxigênio aqui nos centros, tá vendo? Ele deixa espaços, né? À toa que se você encher uma garrafa, né, até a borda e colocar no congelador, ela vai estourar, né? Porque ficou sem espaço, porque vai existir a expansão no estado sólido, ele expande, né? Vai haver a expansão justamente pela alta organização que a molécula é capaz de fazer através da ligação de hidrogênio. Tudo bem? Prosseguindo aqui, é outra interação que eu não consegui fazer, deixa para lá. Né? Os caras, eles dão para a gente no caso, né? O ético dá para a gente um material, mas a gente não tem o acesso direto a ele, né? Não é crítica, não, é só reclamação mesmo, porque eles me dão material e não me dão acesso ao material, fica difícil. Aqui a ordem decrescente de forças intermoleculares são essas que vocês precisam ter em mente, tá? Principalmente nessa parte de Enem. Daqui as ligações de hidrogênio, como eu falei do FON, tá vendo? Ó? Um dipolo, né? Que são as moléculas polares, né? Vou dizer assim, moléculas polares porque tem carbonila, não é? Então, no caso aí, eu posso dar o exemplo. O aldeído, a acetona, o próprio éter se enquadra aí nesse dipolo. Estou mostrando esse lado orgânico, né? Porque o orgânico ele funciona muito mais no Enem do que propriamente essa parte inorgânica que eu estou trabalhando. E nós temos aqui as dipolo induzido, ou instantâneo induzido, ou induzido, dipolo induzido, ou força de London, ou força de Van der Waals. Se vocês ouviram, essas expressões são as mesmas. Nós estamos falando aí dessas moléculas totalmente apolares, tá? Geralmente os hidrocarbonetos se enquadram aí, tá bom? Só para a gente relembrar essa parte aí. O ponto de ebulição, isso é bom também de relembrar. Ó, quanto maior a interação, a intensidade das forças intermoleculares, no caso aí, ó, maior a energia necessária para a mudança do estado físico e maior é o ponto de ebulição. Então, se você tiver que comparar moléculas que têm essas interações, tem a água, você tem a água e você tem o butano. Butano não, botar só o metano mesmo, porque senão fica, para escrever é ruim. O CH4. Hidrocarbonetozinho. Totalmente apolar aqui. Aqui nós temos ali uma cadeia polar. Isso daqui vai evaporar por último, pela interação do tipo ligação de hidrogênio. E tem aqui ligaçãozinha de hidrogênio. E esse outro aqui não. Esse daqui é uma molécula apolar. E nesse caso nós temos aí um dipolo induzido. Para você induzir, você tem que aproximar os iguais, né, de características iguais, de eletronegatividades iguais, ou parecidas, ou próximas. E aí eles têm um limite de ligação, que é o que nós chamamos de atração e repulsão mútua de elétrons e núcleos, né, dos seus formadores. Aqui é a questão das forças intermoleculares, né, na temperatura de ebulição. Vocês vão notar que a massa é importante, né? Quanto maior a massa, mais energia vai ser necessária para o rompimento da ligação, né? Então, aumentou a massa, vai aumentar o que? A temperatura de ebulição. Vou precisar romper, né, com mais vigor, com mais energia. Você nota que aqui a exceção é a água, né? Ó. A água é a exceção em relação aos demais, né? Ó, a temperatura de ebulição dela é muito alta, a interação dela é perfeita, tá? Não tem aqui agentes que podem complicar esse processo, né? Professor, mas eu tenho um enxofre selênico da mesma família do oxigênio. Por que só a água aqui vai ter essa temperatura com maior intensidade? Justamente porque a água vai ter o oxigênio que representa o FON. Não esquece, o FON vai estar sempre lembrando, vai estar sempre na cabeça de vocês. O FON, não é? Se você for ver aqui, é a ordem crescente de eletronegatividade, decrescente, perdão, que aqui é a maior do flúor, oxigênio e o nitrogênio. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que esse enxofre,
e do que esse selênio. Então, tem muito a ver com essas propriedades periódicas que vocês conhecem, tá? Além da massa. Os outros têm a massa muito maior do que esse, ó. A massa da água é 18 gramas. A massa da água é 18 gramas. Se a gente for calcular as outras, você vai ver que não é. O enxofre tem 32, né? Só o enxofre tem 32 gramas. Ele tem uma massa maior, mas ele não vai interagir de maneira perfeita quanto a água, tá? Não interage porque a eletronegatividade aqui do oxigênio supera. Tudo bem? Prosseguindo aqui, os pontos de ebulição já falei, né? Vejam aí o HF, né? Os ácidos, tá vendo? Os ácidos inorgânicos, né? Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Né? Isso daqui até vocês lembram. Vou aproveitar bem aqui logo a oportunidade para falar que aqui são os hidrácidos mais fortes, né? Ó, HF, né? Ó. Não é nem o HF. O HF é porque ele atrapalha pelo flu. O flu é muito reativo, mas é o HBr, HCl e o HI. Lembram disso? Trabalhamos muito isso no primeiro ano, né? Ó. HCl é maior do que o HBr, que é maior do que o HI. Então, são os hidrácidos mais fortes, né? Ó, são os mais fortes que nós comparamos. Tá? Então, o flu ele não vai entrar, tá? Embora eu tenha uma eletronegatividade alta pelo flu, mas ele é muito reativo. É o ácido fluorídrico, né? Inclusive, ele é utilizado para riscar vidro. Né? Ele é para colocar no chassi, né? O número do chassi do carro no vidro, eles utilizam esse ácido. Então, ele não pode ser guardado em recipientes de vidro. Então, mas vamos para cá o que interessa. A ligação aqui é do tipo ligação de hidrogênio. Você está vendo que a massa dele é 20, né? Ó. Não é tão grande assim, tá vendo? Ó, em relação aos demais, né? Mas você vai notar que a sua temperatura de ebulição, né? Ó, embora tenha aqui a ideia, né? Ela vai ser maior do que os demais, né? Ó, muito maior, 20 graus aqui, ó, né? A 20 graus ele entrou no estado gasoso, mas os outros já são gases, ó. Olha o negativo aqui. Os outros já são gases, né? Porque, ó, de polo de polo, de polo de polo e de polo de polo. Lembrando que o hidrogênio está assumindo aqui a carga positiva, e aí existe só aquela inversão, né, das polaridades, né? Inverte aí. O hidrogênio do bromo vai se ligar com o bromo da outra molécula, fazendo com que ocorra o enfraquecimento. Então, ela vai romper, e por isso que ela tem aí um ponto de ebulição baixo, né? Mas o HF é o que vai ter a maior temperatura de ebulição, justamente pela interação do tipo ligação de hidrogênio. Tudo bem? Eu estou falando aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando, então? Espero que vocês estejam lembrando, pelo menos, né? Vocês viram isso daí lá com o compadre Washington. Deixa eu ver aqui uma coisita. Ingrid, Bruna, Emily, Niceia, Ana, Vitória, a Maria, a Noeli. Oi, Noeli, cadê teu irmão? Tá jogando videogame hora dessa? Deve estar, né? Aí gosta de videogame, mas queria me vender um por 600, olha. Ah, moço, o cara pensa que eu sou rico. Solubilidade, galerinha. Já estamos entrando no outro conteúdo. Nossa aula tá para acabar aí, né? Já anunciou aqui, falta 4 minutinhos. Solubilidade do sistema, como falei para vocês, é como eles se comportam em interação. Eu só posso dizer que existe uma solubilidade se tiver interação direta. E essa interação está direcionada com o quê? Com as polaridades, né? Semelhante de solo semelhante. Que nós vimos aqui, por exemplo, sistema homogêneo. Para o sistema ser considerado homogêneo ou uma solução homogênea, perfeita, né? A solução verdadeira, eu não vou conseguir identificar quem é soluto e quem é solvente. Não consigo, nem com a ajuda de aparelho, não adianta. Você pode utilizar ultracentrífuga, né? Ultrafiltros, você não vai conseguir fazer o processo de separar, muito menos de identificar pela movimentação, não dá. Então, é o que nós chamamos de mistura perfeita, né? É uma solução ideal. A palavra correta é essa. Solução ideal é quando nós não identificamos. Mas se você for fazer a relação aqui de água e álcool, você vai ver duas fases, né? Você vai ver a fase líquida da água e a fase líquida do álcool. Não esquece disso, não é uma fase não, são duas, porque você identificou os compostos. Mas você vê aqui, ó, gasolina e querosene, dá para saber? Não dá. Por quê? Porque eu tenho dois compostos apolares. Né? Ó, aqui são apolares, não é isso? Ó. Oxe, professor, você passou. Sim, passou de novo. Pronto. São apolares, né?
são apolares. Então, aqui a mistura é perfeita. Não é isso? Mistura perfeita. Aqui, eu não vou conseguir identificar. Agora aqui não, porque eu tenho um polar, que é a água. Né? Ó, eu tenho um polar, que é a água. Mas eu vou fazer bem aqui uma ressalva. Se esse álcool tiver até 3 carbonos, se tiver até 3 carbonos nesse álcool, aí eu não vou conseguir identificar. Vai ser homogêneo, tá? Não vou conseguir identificar. Agora, se eu tenho acima disso daqui, eu já começo a ver uma turbidez na água. Eu já começo a ver. Isso está dando indício do que eu falei para vocês sobre o lado apolar atrapalhando a polaridade da molécula. Né? O aumento da cadeia carbônica, o aumento da cadeia vai impedir a solubilização em água. Não esquece disso. Aumentou a cadeia, eu estou impedindo a solubilização em água, porque vai interferir pela questão aí da interação do lado polar com o lado apolar, que vai estar mais eletrizado, vamos dizer assim, né? Mais polarizado pela quantidade de carbonos e hidrogênios ligados aí à hidroxila do álcool, tá? Se é menorzinho, se é o metanol, se é o etanol, tranquilo, eu não consigo ver. Até aqui no propanol, eu ainda não consigo ver. Eu posso chamar de infinito a solubilização. Passou disso, já começo a ver a turbidez. E passou mais, vamos dizer, um pentanol. O pentanol já consigo ver um e o outro, né? Já consigo identificar quem é álcool e quem é água. E aí já interfere no sistema. Mesmo jeito que você vê aqui, gasolina e álcool, não consigo ver, eu consigo identificar, não é? Ó, a água vai ficar embaixo por ser menos densa. Né? Tem alguém falou aqui no bate-papo? Não. Valeu, professor. Agora eu estou entendendo. Bacana. Obrigado, Amy. Você também mudou o meu com o que você falou. O sistema heterogêneo, ó, hétero diferente, eu consigo identificar os dois. Então, nós temos duas fases líquidas, do mesmo jeito óleo e água, né, com polaridades diferentes. Então, tem contato, tá? Tem contato, não tem mistura. Tem contato, não tem mistura, eles não estão se misturando. Você pode botar na centrífuga, balançar, fazer o que for, mas ele vai voltar para a questão de um em cima e outro embaixo, tá? Inclusive, nos cosméticos, eles utilizam muito isso, né? Eu me lembro de alguns da Natura que minhas irmãs tinham, que eles tinham cores diferentes, né? Ó, ia acabando, aquele menos denso ia acabando, né? Ficando aquela corzinha lá por último, ok? Então, aqui é pela diferença de polaridades. Bora, professor. O sistema heterogêneo, a gente vê aqui também, ó. Só para a gente fazer a diferença aqui, você nota pelas polaridades que são diferentes. Ó, o tetracloreto de carbono eu mostrei para vocês. Eu vou conseguir fazer a mistura deles, ó, tá assim, né? Ó, são 4 ligantes. 4 ligantes. Se eles são iguais, lembra, ó, os ligantes são iguais. Então a molécula é o quê? Polar. Não tem esse negócio, gente. Não perde tempo fazendo contagem, pegando a eletronegatividade, fazendo diferença. Não perde tempo com isso. Abriu a molécula, vê os ligantes, se são iguais, polar. Ponto, simples assim. Então aqui, ó, você não consegue diferenciar, ó, quem é a água e quem é o tetracloreto. Tá? Quem é água, que é o tetracloreto, porque a interação deles são interação de moléculas polares. Né? Aqui você já vê, não vê? Ó? Mas eu consigo interagir direto aqui, ó, a água e o iodo, do mesmo jeito que eu interajo o cloro, no caso, o tetracloreto com o iodo. Aí aqui já baguncei o sistema, né? Porque o iodo, ele tem essa relação direta com os dois elementos, né? Como se fosse uma espécie de um interferente. E aqui vai acontecer da mesma maneira, né? Aumentando a densidade pela posição que está sendo feita a mistura, tá? Posição que está sendo feita a mistura. Isso é a questão da solubilização. E a gente para aqui enquanto a gente volta de novo, né? Deixa eu... Como é que interrompe isso daqui? É descarte, tá? Vou interromper aqui. Vocês já querem começar direto ou vocês querem intervalo para tomar água? Engraçado. Intervalo. Então, assim... professor, E aí, como é que tá a rotina de estudo? Estou parando aqui um pouquinho, vou dar uma pausa aqui na gravação. Pronto. Deu para entender o que eu falei? Deu para relembrar? Relembraram essa questão aí das polaridades, das ligações? Dá para relembrar isso daí, né? Quando eu voltar,
Agora no... Tchau, 40 segundos. Quando eu voltar, a gente vai responder questões que eu falei agora desse primeiro conteúdo e eu vou relembrando a vocês a parte de funções inorgânicas e falar sobre reação de neutralização. Vocês conhecem também.